Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o assunto de fresamento, mais especificamente sobre alargamento de um furo. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre este assunto, vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também comentar. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Ao alargar um furo, é importante considerar algumas recomendações, como a remoção de sobremetal. A remoção de sobremetal recomendadas em operações de alargamento depende do material da aplicação e do acabamento superficial do furo pré-usinado. Existem tabelas que mostram o quanto é necessário deixar de sobremetal. Para o setup da máquina, certifique-se de que a peça a ser alargada esteja devidamente presa. Para furos passantes, certifique-se de que haja espaço para o escoamento dos cavacos. Quando alargar peças com paredes finas, certifique-se de que a força de fixação ao redor seja uniforme. Veja na imagem que estas três exigências são cumpridas. Quando utiliza-se uma placa para conseguir fazer o furo passante, há uma boa fixação ao redor da peça, visto que as paredes são finas e a peça está devidamente presa. Vamos falar sobre o fluido de corte para o alargamento. A principal tarefa do fluido de corte é fornecer refrigeração diretamente na zona de corte, o que resulta em vida útil da ferramenta mais longa e melhor escoamento de cavacos. Para alargadores inteiriços de metal duro, a refrigeração interna é axial para canais retos e lateral para alargadores com canais helicoidais. Usar emulsão como um fluido de corte geralmente resulta em melhor vida útil da ferramenta do que usar apenas o óleo. A pressão recomendada é 15 bar. Já a pressão de refrigeração mais alta pode ter um efeito positivo no controle e no escoamento de cavacos. Veja esta imagem, onde na esquerda podemos ver o canal helicoidal com refrigeração lateral e na imagem da direita um canal reto com refrigeração axial. Ambos têm diferentes aplicações, como pode ver na imagem da esquerda, há um furo passante, o que expulsa o cavaco para frente. Já o canal reto expulsa o cavaco para fora, para trás. O alargamento de um furo existente pode ser realizado pela usinagem em rampa circular, como já vimos no vídeo anterior, vou deixar aqui no card para você ver, ou fresamento circular, que também já vimos. Nesta imagem podemos ver a usinagem em rampa circular. Veja que ela começa do ponto zero e vai aprofundando por interpolação. Já nesta próxima imagem vemos o fresamento circular, onde ela faz o mesmo movimento, só que ela vai indo de degrau em degrau. Vamos falar então sobre a usinagem em rampa circular, que foi a primeira imagem que vimos. Ela utiliza 3 eixos. Então, o que é a usinagem em rampa circular? Bom, ela é uma usinagem em rampa constante, ou seja, ela vai descendo em hélice sem a necessidade de parar ou fazer degraus. Não necessita entradas e saídas, ou seja, você usina do começo ao fim, sem precisar sair ou entrar no corte. A fresa permanece em constante contato com a peça e a ação da usinagem em rampa permite o corte no fundo para furos cegos. Ela é a primeira escolha quando a profundidade do furo é maior que o AP máximo para a ferramenta, quando precisa de uma maior concentricidade e circularidade do furo e para aplicações sensíveis à vibração. Como você pode ver na imagem, nós podemos calcular o diâmetro mínimo da fresa para esse tipo de operação, que seria o diâmetro máximo, o diâmetro que a peça vai ficar final, menos o diâmetro da ferramenta. Este cálculo é muito importante para que a fresa tenha espaço dentro do fresamento, dentro desse círculo. Agora vamos falar sobre o fresamento circular, que foi o da segunda imagem que vimos antes. Esta utiliza apenas 2 eixos simultaneamente. O fresamento circular é um método alternativo ao uso tradicional das ferramentas de mandrilhamento. O fresamento circular pode ser realizado ao mover as fresas a 90 graus em percurso circular da ferramenta. É uma usinagem com Z constante, ou seja, uma altura constante. Ela é uma usinagem também com entrada e saída a cada nível. Você tira um nível, desce, tira o próximo nível e assim por diante. A entrada por rolagem no corte deve ser programada. A tolerância do furo com o mandrilhamento não é tão boa quanto o fresamento circular, e as marcas de passo em cada passo ficam evidentes. Para se tornar a primeira escolha, programe o percurso da ferramenta mais de 360 graus para evitar as marcas de passo. Outra vantagem é que somente um passo é necessário quando a fresa tem uma capacidade de AP alto e o furo é raso. Por exemplo, imagine que você vai abrir um furo que tem um AP de 5 mm e a fresa consegue fazer esses 5 mm. Neste caso, o fresamento circular é uma vantagem. Porém, a capacidade de usinagem
em rampa é ruim e pode ser inexistente dependendo da ferramenta, pois a aresta de corte é longa e sem apoio axial. Veja esta imagem, onde podemos calcular novamente o diâmetro mínimo interno. Porém, como podemos ver no meio da imagem, conseguimos entender os degraus. Veja que ali são 3 degraus. E na imagem abaixo vemos a programação da entrada em rampa no lado esquerdo e no lado direito a programação com entrada a 90 graus. Vamos fazer então agora o cálculo de avanço. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O avanço precisa ser reduzido devido à largura de corte mais alta relativa ao corte reto, que reduz o efeito do afinamento do cavaco, o avanço periférico ser maior que o avanço central da ferramenta e o cálculo do avanço ser com base no diâmetro mínimo interno, como podemos ver nesta imagem que está aparecendo agora na sua tela. Por último, sobre a entrada no corte. A entrada por rolagem no corte garante os cavacos finos na saída. O baixo ângulo de contato reduz a vibração e assegura a alta produtividade. Isso se torna então uma grande vantagem neste processo. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também de comentar se ficou alguma dúvida. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.